A gestão 2020 do Solar do Jambeiro adota como política a realização de projetos culturais que sejam elaborados e desenvolvidos pelo próprio equipamento, entendendo o papel do equipamento cultural de agregador dos artistas que por ali passam, de identificar as potencialidades que esses artistas que eventualmente não estão se vendo podem ter, a sinergia que eles podem ter um com o outro, o espaço de diálogo. Uma potencialidade importante também nessa produção de conteúdo próprio é pela oportunidade de estar gerando conteúdo único, original, adequado às necessidades do equipamento e principalmente a do público que o frequenta. Nossa primeira iniciativa nesse sentido foi a realização da Sexta-feira 13, o evento alusivo à Sexta-feira 13, que aconteceu em março. O nome do nosso evento foi 13 a Estranha, em referência a um filme de terror bastante conhecido, e nós procuramos agregar artistas que primeiro se interessassem pelo tema, entendessem o tema como desafiador ao seu fazer artístico e que pudessem ter sinergia entre eles, em seus fazeres. Convidamos o diretor Silvio Moura, o diretor teatral de Niterói, Silvio Moura. Convidamos o músico Inferno de Lucas, o DJ Ivan Cruz, o artista palhaço performer Fábio Freitas, e convidamos a Pacto Teatral para cuidar do visagismo, tanto dos artistas quanto da casa, entendendo a casa, o Solar do Jambeiro, enquanto espaço de encenação. A gente vai ver agora um pouco do que aconteceu, relembrar isso, não só com o intuito de relembrar, mas também entendendo e olhando para frente de que esse vai ser um posicionamento da casa, uma atividade de curadoria da casa, inclusive no momento online. Fica com a gente para ver o que mais vem por aí. Oi, eu sou Silvio Moura, eu sou dramaturgo e o diretor do 13 a Estranha, que aconteceu no Solar do Jambeiro no dia 13 de março, antes de começar toda essa loucura da quarentena. Eu fiz o evento convidado pela Andréa Terra e a minha parte foi exatamente na questão da direção dos trabalhos relacionados ao teatro, né? Porque foi um trabalho muito corrido, né? Assim, uma coisa que foi bem interessante de dizer que a Andréa chegou pra mim e falou: pô, Silva, é um trabalho bem louco, porque é muito pouco tempo. E a gente teve 2 semanas para preparar o trabalho. E aí, aproveitando-se desse jogo de pouco tempo, né, eu fiz um trabalho diferenciado, que foi uma coisa mais relacionada à contação de histórias, que é uma pegada um pouco diferente, mas eu achei muito legal, porque tem muito mais a ver com essa coisa do conto de terror, né? É uma coisa meio que tradicional, né? As pessoas em algum momento da vida já terem sentado à noite, uma roda de conversa, para contar histórias de terror. Quem nunca fez isso, né? E aí a gente pegou essa brincadeira, pegou essa ideia, e aí eu escrevi 4 contos de terror. Na verdade, assim, eu adaptei esses contos porque eu peguei contos já existentes, transformei eles em histórias que aconteceram no Solar do Jambeiro ou então aqui em Niterói, a não ser o último conto, que foi um conto baseado em fato real, que é as histórias das máscaras de ferro, que muita gente não conhece hoje em dia, mas foi muito famoso da década de 80 e 90, que são as histórias de 2 homens que foram encontrados mortos no alto do morro do Vintém, em Niterói. E esses 2 homens eles foram encontrados usando 2 óculos, todos feitos de chumbo. E ninguém sabe até hoje do que eles morreram. E ainda tem a lenda de que houveram objetos voadores não identificados na noite do falecimento deles, né, lá no alto do morro. E isso ficou bem famoso, assim, foi um caso altamente conhecido. E a gente pegou esses contos, né, e trabalhou com cada um dos contos com um ator diferente e apresentou em um espaço diferente também lá dentro do Solar. Um foi perto do chafariz, o outro foi dentro da casa, com a plateia do lado de fora. O terceiro foi nas escadarias que levam para uma área alta lá nos jardins.
E o último conto foi ali no Jardins mesmo, embaixo do pé de jambo, que tem ali aquele mais antigo, né, o centenário, que tem uma placa inclusive ao lado. Foi um trabalho muito bacana, foi muito divertido fazer, foi muito divertido trabalhar. Foi empolgante, porque foi uma parceria nova que eu fiz com a Andrea. A gente já se namorava já há algum tempo, a gente já se conhece há algum tempo já no aqui de Niterói. Mas foi a primeira vez que a gente conseguiu trabalhar junto, foi muito bacana, né? Foi muito divertido. Desenvolver todos os projetos, ver todas as ideias, tentar trazer isso para o ambiente do solar do Jambeiro ali, para dentro daquele lugar. E a gente conseguiu ser muito feliz, porque a gente conseguiu ainda fazer isso tudo antes de haver a quarentena, né? E a gente conseguiu trocar lá, desenvolver as ideias, apresentar para o público. O pessoal gostou muito das histórias, o pessoal ficou muito contente, feliz, comentaram muita coisa sobre elas. E a gente teve várias parcerias, assim, teve parceria com o pessoal do figurino, que foi genial, algumas ideias. A gente conseguiu super desenvolver um trabalho muito legal. E, novamente, em cima de um tempo muito mínimo, né? Que isso foi muito bacana. E foi muito bom ver o Solar abrindo espaço para esse tipo de troca, porque o Solar do Jambeiro é muito marcante aqui em Niterói, né? É um espaço alternativo, que a gente chama, né? Porque não é um espaço clássico de teatro, é um casarão antigo. E a gente sabe que por ser antigo, muitas vezes ele não tem a estrutura para certas coisas, né? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para fazer certas coisas lá dentro, fazer certos eventos. E dessa vez a gente conseguiu fazer explorando exatamente a área externa, que é uma área que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação ao número de pessoas. Claro, tomando certo cuidado para não destruir nada clássico lá, né? Isso foi muito bom, foi muito bom. A gente torce muito para que essa parceria aconteça de novo, porque foi um trabalho muito gostoso de fazer. Foi um trabalho de explorar também um pouquinho da história ali de Niterói, a própria história do Solar, porque alguns contos foram criados a partir de histórias dali mesmo, né? Contos que já existiam ali, no próprio Solar do Jambeiro. Então é muito bom poder escavar um pouquinho isso e levar isso para a população em geral, né? As pessoas conhecerem um pouquinho também do Solar do Jambeiro. Gostei muito de fazer esse trabalho e estamos torcendo aí para que toda essa crise passe, tudo só siga e nós voltamos a fazer outros trabalhos tão bons quanto, tá? Obrigadão aí. Quem não me conhece, eu sou Júlia Onofre, eu sou diretora de arte, atriz e produtora do Pacto Teatral, uma prestadora de serviços teatrais aqui de Niterói, e a convite do Solar do Jambeiro vim aqui conversar um pouquinho sobre como foi o processo de visagismo e direção de arte do último evento que aconteceu no Solar do Jambeiro, 13 a Estranha. E vou começar falando um pouquinho sobre o visagismo, que acho que foi uma das tarefas mais difíceis que a gente teve, que era transformar esse lindo solar romântico, né, que é o Solar do Jambeiro, e esse patrimônio tombado, num ambiente macabro, assustador, né, que desse essa sensação de suspense no espectador e que, para nós, um desafio que eu e minha equipe colocamos junto com o Ariel, que foi outro diretor de arte desse processo, fazer um ambiente que fosse extremamente instagramável, que fosse extremamente fotografável, que desse ao espectador a curiosidade de interagir e manipular aquele espaço, como é um filme de terror, não é mesmo? Quando a gente vê o mocinho e a mocinha naquele ambiente, que eles são obrigados a interagir e têm a curiosidade para isso. E era isso que a gente queria trazer. Além de trazer, obviamente, referências de filmes que fazem parte de várias gerações, porque a gente queria pegar também todas as faixas etárias, não só os adultos, não só os cinéfilos. Então, a gente fez uma brincadeira com vários signos de vários filmes diferentes, além do filme Carrie a Estranha, que era, sim, a premissa do evento. A gente se utilizou de referências da N, Sexta-feira 13, A Casa de Cera, Massacre da Serra Elétrica, Annabelle, tem mais, Invocação do Mal, Pânico na Floresta. Foi algum dos filmes que a gente se utilizou, trazendo o signo desses filmes para que você entrasse naquele espaço e realmente interagisse e visse a semelhança com que você tanto assiste, né? E eu acho que a gente foi muito bem sucedido, né, nessas duas tarefas, porque
o background que a gente teve, a resposta que a gente teve da galera foi muito legal, né? A gente viu várias fotos rolando pelas redes sociais dos espaços que a gente fez, principalmente da estufa. Acho que foi um dos lugares mais bem sucedidos que a gente fez enquanto estética, né? Foi um trabalho muito legal, se tratando de um ambiente muito grande, né, do Solar do Jambeiro, no meio do jardim, e principalmente a resposta do público cativo do Solar do Jambeiro, que é aquele público que está em todas as produções que estão em pauta no Solar. Então, ter a resposta desse público foi muito interessante, né? Principalmente a gente que estava na entrada no início do evento, as pessoas se perguntando se podia entrar, porque aquilo ali estava meio macabro, se podia interagir. E os atores também, junto com a direção do Silvio, fizeram um trabalho incrível de interação com a plateia o tempo todo, porque eles estavam interagindo com o espaço e com o público o tempo todo de evento. Então foi muito interessante ver o público se assustando ao meio aqueles atores que estavam interagindo com eles. Eu mesma me assustei algumas vezes com os atores. Então foi um processo muito interessante no visagismo. E indo um pouco agora também para a direção de arte, acho que também foi uma das partes mais complexas que a gente teve pela questão de tempo mesmo, porque a gente teve um tiro muito curto com a produção e com o elenco, que foi de uma semana. Então, realizar um projeto que estava na cabeça do Silvio, que era muito própria do Silvio, porque o texto que ele tinha, né, que ele criou, não era um texto baseado em um filme ou um livro conhecido. Eram contos assombrosos que aconteceram em Niterói. Então, como criar essa estética que estava muito na cabeça dele a partir do estudo que ele fez e como respeitar essa estética. Na conversa que a gente teve com ele, uma coisa que ele deixou muito clara é que ele queria que cada figurino tivesse uma década muito específica, né? Uma silhueta muito bem trabalhada. Então esse foi um cuidado que a gente teve. Todos os 4 figurinos tinham uma década pré-estabelecida de silhueta para serem respeitadas. E uma coisa que a gente fez para facilitar esse processo, facilitar essa troca, foi fazer uma ficha para os atores, que desse não só as perguntas de qual o tamanho da sua vestimenta, sapato, essas coisas, mas também ajudando na pesquisa de ator deles. E muitas perguntas que a gente fez e pontuou muito foram muito as sensoriais e imagéticas, né? Qual é o som que você escuta quando lê o texto? Qual é o cheiro que te vem na memória quando você lê esse texto? Quais são as sensações imagéticas que te vem à cabeça? Né? Isso pode ser absolutamente qualquer coisa, de uma foto de um lugar a um objeto, seja ele qual for, né? Nada para nós da direção de arte é jogada fora ou é vista como algo que não tivesse importância. Pelo contrário, as menores coisas são as mais importantes para a riqueza do figurino. Isso é uma forma que a gente gosta muito de trabalhar, já que todo visagismo e direção de arte é pautado na questão do lixo ao luxo, que é a forma como a gente gosta de trabalhar. A gente não acredita que... Não é que a gente não acredite, não vale a pena para nós comprar um tecido e fazer ele do zero, fazer uma modelagem, transformar do zero. Não que esse trabalho não seja importante, porque é muito importante. Mas a gente gosta muito de trabalhar a partir de roupas de brechó, a partir de roupas que já existem e ressignificar completamente aquela obra. Essa vestimenta, por exemplo, esse figurino aqui, foi do evento, foi da personagem da atriz Ana. E uma coisa que a gente trabalha muito são as texturas em todos os figurinos. E o dela tem isso muito claro. A saia dela, por exemplo, não é só uma saia, são 3 vestidos que se transformaram nessa saia toda texturizada, toda cheia de amarração, toda cheia de detonação. E um dos figurinos também mais difíceis, eu acho, da gente realizar foi o figurino do ator Vitor, que é esse daqui, do desenho aqui de trás, que eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas ele tem meio que fosse uma asa de galhos, que foi uma proposta do estudo do ator. Então, como trazer para esse ator a proposta que ele teve, que foi extremamente interessante para o projeto, e fazer com que a vestimenta dele fosse segura para ele vestir, fosse firme, mas ao mesmo tempo desse para ele a liberdade de fazer a encenação que ele estava encenando com o Silvio. Eu acho que essa foi
a maior dificuldade, um dos figurinos mais difíceis da gente realizar. Mas também foi um figurino que teve um sucesso muito grande, não só no visual, né, porque é um figurino muito grande, como também assombroso. Acho que a gente chegou num equilíbrio muito bom entre os figurinos, por mais que eles não tenham conexão entre eles dentro da história, todos eles se comunicam entre si e se integram. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido nesse sentido, porque a gente não só integrou os 4 figurinos entre si, como a gente integrou aqueles figurinos e aqueles atores dentro daquele espaço. Foi um trabalho extremamente divertido de ser feito, extremamente desafiador pelo tempo que a gente tinha. Quero muito agradecer aos atores pelo processo e ao Silvio. Foi um processo muito incrível, muito intenso de entrega de todas as partes. Queria muito agradecer também ao Brechó da Casa Maria de Magdala, que foi o lugar que nos cedeu muitas peças, nos ajudou em todo esse processo, e ao Solar do Jambeiro pela oportunidade. Fala galera do Solar do Jambeiro, sou o Vitor Braga, ator. Eu participei aí do evento da sexta-feira 13, 13 a Estranha, junto com uma galera de teatro, com direção do Silvio Moura. Foi bem legal a experiência, o evento, me joguei, me entreguei, foi desafiador porque eu nunca tinha feito contação de história, então eu pude pegar um pouquinho dessa experiência através desse evento. E foi muito legal poder compartilhar, poder participar, né, e movimentar aqui a nossa cidade de Niterói com cultura, né? Foi bem divertido, a galera do Vijazismo, acho que é isso, arrasaram, né, tanto na decoração da casa, tanto nos nossos figurinos. Eu fiquei com uns galhos aqui de árvore bem legal. Então foi muito bacana ter participado, fiquei muito feliz e é isso, vamos continuar movimentando a nossa cidade, mesmo de longe, mas daqui a pouco cada um vai estar junto, cada um vai poder segurar a mão do outro e a nossa vida vai poder voltar ao normal. Mas por enquanto, a gente fica em casa e compartilhando as nossas experiências com todos vocês. Obrigado! Olá, Solar do Jambeiro, lembram de mim? Eu sei o que vocês fizeram naquela sexta-feira 13. Olá, eu sou o Fábio Freitas e eu estive naquela sexta-feira 13 aí no Solar do Jambeiro com a minha performance, com essa figura estranha, sem rosto, que estava ali pedindo abraço, querendo ser acolhida, querendo ser amada, e realmente ela foi muito acolhida e foi muito amada nesse evento do Solar do Jambeiro. Queria agradecer imensamente o convite da Andréa Terra. Foi uma experiência muito incrível. Foi a minha última ação antes desse isolamento, por conta dessa pandemia louca. Então vou guardar isso por muito tempo, né? E eu queria dizer que foi muito importante, é muito importante, né? A gente ter ações como essas, assim. Primeiro que o evento foi incrível, o lugar é uma delícia, eu não conhecia, fiquei apaixonado. Toda a equipe, o evento inteiro, eu só queria agradecer. E vida longa a projetos como esse, né? Quando a gente puder juntar as pessoas novamente, que a gente possa ter mais ações como essa, afetivas, engraçadas, pra gente rir, pra gente estar junto, pra gente também se repensar. Enfim, papel que a gente tem que assumir como artista, né? É isso. Muito obrigado pelo convite, tô aí pro time sempre que precisar, e vida longa e força, resistência, saúde, axé. Vozes, as vozes em cada canto. Gente, o meu nome é Ana Clara Pessoa e eu participei do evento do Solar do Jambeiro da sexta-feira 13, na parte de contação de história. E pra mim foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha feito contação de história antes, ainda mais contação de história de terror. E acabou sendo um pouco corrido, nós tivemos acho que uns 5 ou 6 ensaios, mas eu estava trabalhando com um pessoal muito bom e acabou dando tudo certo. E no dia do evento foi mais legal ainda, porque o Solar do Jambeiro à noite, junto com o paisagismo feito para o evento, deu todo aquele clima bem sinistro de sexta-feira 13.
E aí nós começamos o evento andando entre as pessoas que estavam lá. E eu já estava com a caracterização da contação de histórias, com figurino, maquiagem. E acabou sendo um pouco engraçado, porque a gente estava lá meio que para assustar as pessoas. E elas estavam achando o máximo, chamando a gente para tirar foto e tudo. E também foi muito legal ver o envolvimento do público com as histórias que a gente estava contando, que eram todas histórias da cidade de Niterói e histórias do próprio Solar do Jambeiro. Enfim, foi uma experiência muito enriquecedora para mim e acredito que tenha sido bem divertida para as pessoas que puderam estar com a gente naquele dia. Salve galera, beleza? Aqui é o Lucas do meu funeral. Eu me apresentei com o meu projeto Inferno de Lucas, meu projeto solo, tocando as coisas do meu funeral, no Solar do Jambeiro, na sexta-feira 13. Foi um evento maneiro, a galera aterrorizando, um monte de zumbi, tinha cova. Foi uma vibe maneira, foi o último show que eu fiz antes da quarentena. Então, é isso, foi um prazer enorme tocar lá, uma vibe legal. Queria dar os parabéns para todo mundo da produção, todo mundo que participou, todo mundo que foi, agradecer. E a gente se vê assim que acabar a quarentena e o mundo voltar a girar. Beijos! E não se esqueçam, fiquem em casa. Dessa forma a gente consegue proteger os nossos entes queridos e os profissionais de saúde, de saneamento básico e de serviços que estão trabalhando ainda para nos atender. Vamos nos preocupar com eles também e já já nós vamos estar juntos novamente.